Bom dia, boa tarde, boa noite, minha gente. Está começando mais um episódio de F1 a todo vapor, que você nos acompanha tanto em vídeo quanto também em formato podcast. Eu sou o Luiz Fernando e nós estamos no episódio 203 do nosso podcast F1 a todo vapor. E hoje nós vamos falar do que esperar do GP da Itália de 2023 da Fórmula 1, a 15ª etapa da temporada. Então vai lá, coloca uma água para ferver, passa aquele cafezinho e vamos falar de Fórmula 1. O GP da Itália está na Fórmula 1 desde 1950, temporada de estreia da Fórmula 1, e junto com o GP da Grã-Bretanha ou da Inglaterra, como queiram, são os únicos disputados em todas as edições da Fórmula 1. Então a gente já sabe que o GP da Itália, Monza, é um templo, né? É um ícone aí da Fórmula 1. E o circuito de Monza, que é a sede do GP da Itália, apenas não participou da edição do GP da Itália de 1980, quando foi substituído por Imola. Inclusive, esse GP da Itália de 1980, que correu em Imola, teve a vitória do brasileiro Nelson Piquet. O restante, todas as corridas do GP da Itália foram no Autódromo de Monza, no circuito de Monza. Então a gente sabe aí que Monza, além de ser considerado o templo da velocidade, é uma das pistas mais lendárias da Fórmula 1, porque está na categoria desde 1950. Uma coisa que a gente tem que diferenciar é o seguinte: o GP da Itália ele tem como sede, né, o Autódromo de Monza. Imola era conhecido como GP de San Marino e agora o GP da Emília-Romanha, ou seja, embora seja na Itália, mas não é o tradicional GP da Itália de Monza. Então são corridas diferentes. O circuito mais antigo do calendário da Fórmula 1 é justamente o circuito de Monza. Temos aí a história que nos conta que a primeira corrida em Monza foi em 1922 e está na Fórmula 1 desde a temporada de estreia em 1950, como eu já disse. É considerado o templo da velocidade, o circuito mais rápido do atual calendário da Fórmula 1, um circuito muito rápido, circuito de alta, com retas longas, curvas de alta e pouquíssimas curvas de baixa. E também o GP da Itália, Monza, é a casa da Ferrari, então nós vamos ter grande presença dos tifosi aí, a torcida calorosa da Ferrari, com certeza vai dar um show nesse final de semana em Monza. Nós sabemos que a Ferrari é a maior equipe de todos os tempos da Fórmula 1, muitos consideram a Ferrari maior do que a própria Fórmula 1, então pode ter certeza que os tifosi vai fazer uma grande festa nesse final de semana, embora a Ferrari não tenha merecido essa festa, né? E é um circuito muito importante para nós brasileiros. Nós temos aí 10 vitórias de pilotos brasileiros no GP da Itália. Nós tivemos a primeira com Emerson Fittipaldi em 1972, uma vitória do Fittipaldi, 4 vitórias do Nelson Piquet, 1980, que foi esse GP da Itália, mas que correu em Imola, 1983, 1986 e 1987. 2 vitórias do Ayrton Senna em 1990 e 1992 e 3 vitórias do Rubens Barrichello, do Rubinho, 2002, 2004 e 2009. Então são 10 vitórias brasileiras no GP da Itália. Então ela tem, os brasileiros gostam muito aí do templo da velocidade por conta disso também. Falar algumas curiosidades aí do GP da Itália. A primeira vitória, inclusive surpreendente, a vitória do Sebastian Vettel, foi em Monza, né? 2008, com uma Toro Rosso, no molhado. Ele tinha apenas 21 anos, 2 meses e 11 dias e venceu o Grande Prêmio da Itália aí com uma Toro Rosso. Foi a primeira vitória da 53 do Sebastian Vettel, que depois viria a ser tetracampeão mundial. Então é marcado aí o GP da Itália como a primeira vitória do Vettel. E também em 2020, o GP da Itália 2020, a primeira vitória do Pierre Gasly, uma vitória até muito surpresa. Ninguém esperava que o Gasly venceria o GP da Itália de 2020. E nesse GP também da Itália de 2020, nós tivemos a volta mais rápida de todos os tempos em um carro da Fórmula 1. Foi com o Lewis Hamilton, a volta que ele fez para a pole. A média de velocidade foi 264,363 km por hora, então é considerada a volta mais rápida de todos os tempos em um carro de Fórmula 1. Foi o GP da Itália 2020, a volta da pole do Lewis Hamilton. E o Grande Prêmio da Itália é geralmente o mais curto também de toda a temporada. A corrida, por exemplo, em 2003, em Monza, detém o recorde da corrida mais curta a atingir a distância total, sua distância total. Foi com uma vitória do Michael Schumacher, vencendo com um pouco mais de 74 minutos. Ou seja, sem safety car,
o GP da Itália deve durar por volta de 1 hora e 15 minutos, ou seja, é a corrida mais curta da temporada. Também por ser o templo da velocidade, as voltas são muito rápidas, né? E um dado interessante é que o GP da Itália foi vencido pelo pole apenas 25 das 71 corridas. Ou seja, de 71 corridas, o pole venceu apenas 25 vezes. Ou seja, pole position não é garantia de vitória no GP da Itália. Em 2003, Michael Schumacher venceu Monza com a corrida mais rápida da história, né, que eu disse mais cedo, com 247,585 km por hora de média. Então, um circuito muito rápido mesmo. Circuito é o Autódromo de Monza, a extensão é de 5.793 metros, serão 53 voltas, perfazendo uma distância total de 306,72 km. O circuito possui 11 curvas, 2 pontos de DRS. A volta mais rápida é de um brasileiro. A volta mais rápida do circuito de Monza, do GP da Itália, é de Rubens Barrichello, o Rubinho, em 2004, com tempo de 1:21:046. Os maiores vencedores do GP da Itália. Vamos lá. Com 5 vitórias, Michael Schumacher e Lewis Hamilton. Depois com 4 vitórias, Nelson Piquet. E 3 vitórias aí, uma gama grande de pilotos. Juan Manuel Fangio, Stirling Moss, Ronnie Peterson, Alain Prost, Rubens Barrichello e Sebastian Vettel. Mais poles no GP da Itália, Lewis Hamilton, 7 poles, seguido aí de Juan Manuel Fangio e Ayrton Senna, cada um com suas 5 poles. E depois nós temos aí com 3 poles, Jim Clark, John Surtees, Michael Schumacher, Juan Pablo Montoya e Sebastian Vettel. Mais pódios no GP da Itália, Michael Schumacher com 8, Lewis Hamilton com 8, aí depois nós temos aí uma gama de pilotos que é Fernando Alonso e Sebastian Vettel com 6 pódios, depois Juan Manuel Fangio, Nelson Piquet, Alain Prost, Ayrton Senna e Rubinho, cada um com seus 5 pódios. A equipe mais vencedora é a equipe da casa, a Ferrari, com 19 vitórias, seguida da McLaren com 11 vitórias, Mercedes vem atrás com 7 vitórias, depois a Williams, 6 vitórias, depois a Lotus, 5 vitórias. Os últimos vencedores do GP da Itália em 2022 foi o Max Verstappen, 2021 Daniel Ricciardo, 2020 Pierre Gasly, 2019 Charles Leclerc, 2018 Lewis Hamilton, 2017 Lewis Hamilton. Falar um pouquinho aí do que aconteceu no último GP da Itália do ano de 2022. Foi um GP com uma vitória do Max Verstappen, na oportunidade era a 5ª vitória dele seguida no campeonato, a 11ª no campeonato naquela oportunidade. O Verstappen venceu dentro da casa da Ferrari, porque ele estava em tese disputando o título com Charles Leclerc. E nós tivemos um fim polêmico, pois a corrida terminou em safety car. E aí nos remeteu àquela questão do Michael Masi lá no final no Azerbaijão, em Abu Dhabi em 2021. Tivemos a decisão entre Max Verstappen e Lewis Hamilton. E dessa vez terminou em safety car, então gerou polêmicas, gerou declarações conflituosas do Hamilton, por exemplo, mas foi um anticlímax danado, essa corrida terminou em safety car. Lembrando também que nessa corrida nós tivemos vários pilotos aí com punição por troca de componentes de motor. Então vários pilotos foram obrigados a largar do final do grid. Mas se você quer uma análise completa do que aconteceu no GP da Itália de 2022, é o episódio 114 do nosso podcast. Você pode conferir tanto aqui no YouTube, quanto também no seu principal agregador de podcast. E o que esperar para 2023? Olha, a Red Bull é a ampla favorita, acho que nisso ninguém discute, então provavelmente teremos pole do Verstappen, mais uma vitória do Verstappen. O Sérgio Pérez não vem contribuindo tanto com o carro, né? A gente sabe que o Verstappen está numa fase excepcional e é o melhor carro, a Red Bull é o melhor carro do grid. Eu quero contar para vocês uma maldição dos últimos vencedores aí do GP da Itália que pode comprometer essa vitória do Max Verstappen. É o seguinte, desde 2020 nós estamos tendo essa maldição. 2020, vitória do Gasly. Em 2021, Gasly abandonou a corrida. Em 2021, nós tivemos a vitória do Daniel Ricciardo. Em 2022, o Daniel Ricciardo abandonou a corrida. Em 2022, nós tivemos a vitória do Verstappen. Será que em 2023 Verstappen irá abandonar a corrida? Seguindo essa tradição aí, essa maldição?
Então, deixa aí na caixa de comentários, né? É apenas uma superstição, mas vem ocorrendo dessa forma. O piloto que vence no ano anterior abandona no ano seguinte. Também nós teremos o novo uniforme da Ferrari, que vai celebrar aí a sua corrida em casa. Eu particularmente não gostei do uniforme, achei muito feio. O pessoal está falando até que parece uniforme de frentista, né, de postos de gasolina. Eu não gostei, mas a Ferrari fará esse uniforme especial aí para correr em casa nesse final de semana. Um outro dado interessante é que nós teremos um novo formato de Qualify, que foi implementado lá no GP da Hungria, será implementado novamente agora em Monza, que é o seguinte: no Q1 todos os pilotos irão correr com pneus, irão fazer suas voltas rápidas, né, com pneus duros. No Q2, obrigatoriamente todos os pilotos irão fazer suas voltas rápidas com os pneus médios. E no Q3, todos os pilotos irão obrigatoriamente fazer suas voltas com os pneus macios. Esse novo formato, prezando a sustentabilidade, a economia de pneus, né, foi implementado no GP da Hungria e agora será implementado novamente para esse final de semana. Então, Q1 todos com pneus duros, Q2 todos com pneus médios, Q3 todos com pneus macios. Como eu disse, a Red Bull é a grande favorita, mas tem equipes que correm por fora. Eu acredito agora muito que a Aston Martin acertou seu carro para essa segunda metade da temporada. Vem demonstrando isso aí com a última corrida na Holanda com o Fernando Alonso. Então eu acho que a Aston Martin e a McLaren irão aí brigar para ser essa segunda força, competir com a Red Bull nesse final de semana. Eu acho que a Mercedes e a Ferrari vêm um pouco atrás. Então, Red Bull ampla favorita, correndo por fora aí como segunda força eu coloco tanto a Aston Martin quanto a McLaren. E depois sim coloco os carros da Mercedes e da Ferrari para esse final de semana. Previsão do tempo. Sexta, parcialmente nublado, mínima de 17 graus, máxima de 25 graus. No sábado, também parcialmente nublado, mínima de 17 graus, máxima de 27 graus. Domingo nós temos a possibilidade de chuva fraca pelo menos, mas temos a possibilidade. Mínima de 18 graus, máxima de 26 graus. Ou seja, poderemos ter corrida com pista molhada ou pelo menos com chovendo, né, no domingo. Compostos de pneus da Pirelli. A Pirelli vai com a gama mais macia do compostos de pneus, C3, C4, C5. Embora a Pirelli lançou a gama mais macia de pneus, eu acho que vai ser GP para uma parada. Geralmente a estratégia de médios e depois duros e terminar a corrida. É uma corrida curta, se não tiver safety car, eu já disse, é uma corrida muito rápida. Então eu acredito que será o GP para uma parada. E geralmente as equipes devem optar por ir de médios e passar para duros, ou largar de duros e depois terminar com médios. Então eu acredito que seja uma parada por conta disso, por ser uma corrida muito curta, embora a Pirelli vai com a gama mais macia do composto de pneus. Mas se tiver safety car, muda-se tudo, obviamente. Programação para o final de semana. TL1, ou seja, o treino livre 1, será na sexta-feira às 8h30 da manhã com transmissão da Band Esportes. TL2, ou seja, treino livre 2, na sexta-feira ao meio-dia com transmissão da Band Esportes. TL3, treino livre 3, no sábado, 7h30 da manhã com transmissão da Band Esportes. O Qualify, ou seja, o treino classificatório será no sábado, 11 horas da manhã com transmissão da Band. E a corrida no domingo às 10 horas da manhã com transmissão da Band. Por fim, os meus palpites aí para o final de semana. Eu vou apostar aí na pole position do Max Verstappen, chovendo molhado, né? Apostar no Max Verstappen, gente. Quem está apostando no Max Verstappen sempre está vencendo. E acredito também mais uma vitória do Max Verstappen, que será a 10ª consecutiva, que irá ultrapassar o recorde aí do Sebastian Vettel de 2013 com 9 vitórias consecutivas. Ele igualou no GP da Holanda, no último GP, e agora ele passaria com 10 vitórias consecutivas. Então, pole Verstappen, vitória Verstappen. Em segundo lugar, eu vou apostar no Fernando Alonso, que vem fazendo uma corrida, um campeonato interessante. A Aston Martin parece ter melhorado seu carro para essa segunda metade da temporada. Então, segundo lugar, Alonso. Terceiro lugar, eu vou apostar no Lando Norris. Então, eu vou apostar um pódio diferente. Verstappen, Alonso e Norris. E volta mais rápida, Max Verstappen. Mas digam vocês aí na caixa de comentários, quais os palpites de vocês para esse final de semana. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje do que esperar do GP da Itália de 2023. Espero que tenham gostado. Deixa o like no vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos. E se você estiver nos acompanhando em algum agregador de podcast, avalie o nosso conteúdo,
Vai lá, dá 5 estrelas para o nosso podcast, dá essa moral para a gente. Isso ajuda muito, fortalece muito o nosso projeto e que a gente sempre desenvolva um conteúdo interessante sobre Fórmula 1 para vocês. Então vai lá, dê 5 estrelas para a gente, que isso deixa o nosso podcast mais recomendado para outras pessoas conhecerem, tá bom? Um abração a todos e fiquem com Deus.